You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. Essa parte aqui é interessante por causa que tem a fala de alguns personagens que são figurantes. Não são figurantes. São somente personagens que servem para representar a população, a plebe romana que estava ali para receber as notícias diante do Capitólio, quando souberam pela primeira vez que o Júlio César ele foi assassinado. Ele já estava morto. Essa aqui é a parte que que eu tô lendo, que o Bruto já tinha discursado, já tinha justificado porque ele matou, porque ele tinha apunhalado Júlio César, junto com os outros senadores nesse conluio. Aqui tem algumas falas de três plebes. O primeiro plebeu: silêncio, agora ouçam todos Marcos Antônio. Terceiro plebeu: deixe que ele ocupe o assento de orador. Vamos ouvi-lo, nobre Antônio, sobe ao púlpito. Aí o Antônio fala aqui: graças a Bruto estou em débito convosco. Ele fala graças a Bruto por causa que ele, de uma maneira bastante malandra, ele se faz como uma pessoa que concorda do que aconteceu, apesar de que Antônio foi um dos generais, um dos senadores, das pessoas mais próximas de Júlio César, que realmente gostava e amava ele. Mas ele estava se fazendo como uma pessoa que, eu entendo o que vocês fizeram porque foi necessário. Por isso que ele fala graças a Bruto. Graças a Bruto estou em débito convosco. Aí um quarto plebeu fala: o que ele está falando sobre Bruto? Aí um outro plebeu fala: disse, graças a Bruto está em débito convosco. Aí outra pessoa fala: é mesmo bom que não fale mal de Bruto. Pessoal, é muito bom que o Marcos Antônio não venha falar aquilo que venha falar mal de Brutus, por causa que esse cara, por mais que ele tenha feito uma coisa vil, que foi assassinar uma pessoa, assassinou o nosso ditador, foi algo necessário para evitar uma desgraça, evitar uma pessoa que seria algo terrível para Roma, um tirano. Aí o primeiro plebeu: era um tirano, era um tirano aquele César. O pessoal já comprou a ideia de que ele seria uma pessoa terrível no futuro. Aí outro plebeu fala: nem me diga, sorte nossa que Roma está livre agora. Segundo um plebeu: silêncio, ouçam o que Antônio vai dizer. As pessoas já compraram a ideia de cola, ainda bem que mataram esse cara. Ainda bem que matou Júlio César, porque ele seria um ditador terrível para Roma. Antônio Carlos Romana. Antônio: caros romanos! E todos falam: quietos, atenção. Essa cena é muito legal no filme de 1953. Aí ele fala aqui agora. Um discurso bastante eloquente, bastante grande. Essa aqui é a genialidade de William Shakespeare. Essa aqui talvez seja a parte que mais me agrada, que vai demonstrar a eloquência e a oratória e a capacidade justificativa de conseguir convencer o público romano de que sim, aquilo que eles fizeram foram sacanagem, foram uma pilantragem, foram uma cavadinha. Fizeram uma cavadinha contra Júlio César. Antônio: irmãos romanos, conterrâneos, me ouçam. Eu venho enterrar César, não louvá-lo. O mal que os homens fazem vive sempre, mas o bem é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César, o bom Bruto. Disse que César era ambicioso. Esse jogo de palavras é muito bom, que ele vai repetir de uma maneira enfática o bom Bruto, como fosse uma pessoa boa. Logo, uma pessoa boa que fez algo tão brutal que foi apunhalar, matar o Júlio César. Quer dizer, ele é uma pessoa boa porque fez algo como preservar Roma, como um cara que amasse tanto Roma ao ponto de matar alguém que ele amasse tanto como fosse Júlio César. E Júlio César é um cara ambicioso.
É claro que Júlio César realmente ele era ambicioso. Ele fazia tudo isso em prol de conseguir alcançar poderes cada vez maiores. Disse César era ambicioso. Se for verdade, eis um grave crime. E César foi punido gravemente, com permissão de Bruto e os outros todos. Porque Bruto é um homem muito honrado. Honrado, né? Assassinar uma pessoa. E os outros todos, homens muito honrados. Os outros senadores que também estavam no conluio para matar Júlio César. Venho falar no funeral de César. Foi o meu amigo, justo, bom, leal. Mas Bruto diz que ele era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado. Enfatizar que ele era muito honrado para as pessoas, para a plebe. Perceber, será que realmente ele era uma boa pessoa? Bruto, sabe? Dizendo, será que realmente foi necessário? Será que realmente Júlio César ele era ambicioso? E Bruto é um homem muito honrado. Vários cativos César trouxe a Roma, cujo resgate encheu os cofres públicos. Isso em César parece ambicioso, né? Trazer riqueza, trazer espólios de guerra. Vendo os pobres chorar, também chorava. A ambição deve ter metal mais duro, mas Bruto diz que ele era muito ambicioso. E Bruto é um homem